Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos ler o capítulo 16 do Evangelho de João e continuar essa trilha pelo universo que compõe essa cifra organizada pelas palavras que são instituídas, né, estimuladas para que a gente acolha e as receba como sagrado, né? Então, é aquilo que é decompositado em nós com as ondas, né, S, né, aquilo que internaliza em nós que agradou, aquilo que agradou. Então é uma seleta, né? Então tem um, um conjunto aqui de seleção, né? Não é à toa que a gente, quando pensa em contaminação, né? Vamos dizer assim, é, poluição, né? A poluição, quando o contraste, a poluição, os mares de poluentes, Moisés, toda a metáfora, é, todos os arquivos que inspiram a imaginação possuem pontos de apoio que são considerados desenvolvidos a partir dessa fonte aqui, ó. Então isso aqui é como se fosse um eixo que sai os raios que defundem em nós, assessoria, né, função de efeito colinético dentro desse aparato. Só que aqueles que não leem, né, ou aqueles que não conhecem, que não fazem as sinapses se conectarem na coerência, né, dentro dessa possibilidade, vivem a vida tranquilo e vida que segue, né? Não precisa ser dado a esse todo entendimento, a essa profundidade. Mas aqueles que treinam, né, irem para as profundezas dos atos, né, humanos que descendem dos atos dos apóstolos, né, o bem que é considerado uma classificação perante ao agradar, né, a escolha que agrada, ao sagradar, podem entrar em contato com a Bíblia e desenvolver a cognição que ela ampara frente à decomposição que ela associa a partir dos nossos meios de continuar acreditando nela ou no reflexo que ela acende em nós, né? Ou seja, o conhecimento do Criador. Por mais que ele não seja o verdadeiro, ainda assim é um manto de nos colocar a essa procura, a essa pesquisa, a esse lugar no universo, buscando sempre a superioridade de nós, né, o Criador, ok? Então, quem é o Criador? É um mistério, porém, a gente tenta se ocupar perante esse mistério, buscando no amor, né, que é descrito no sentimento do homem quando ele se intromete nesse poder e acredita
ter o mesmo, né, ou aproveitar de semelhança desse mesmo poder ao cuidar de animaizinhos, né? E assim começa as escalas, os gamers, né? Não os gamers de metafísica, os gamers de física animal mesmo, né? Aqueles jogadores que pastoreavam, né? E hoje ainda pastoram, só que com muitas ferramentas tecnológicas e às vezes muitos desacordos com Deus perante aos semelhantes, aos irmãos, pela ignorância no ato de administrar os recursos e dividi-los com a graça de se esperar em nós um verdadeiro amor. Então, às vezes, esperam de nós um verdadeiro amor, mas quando olha-se para esses gamers, esses poderosos, esses pastores atuais, você não vê nenhum amor sendo distribuído por eles. Apenas versos de temor, né? Versos de amarras. Então vamos lá, capítulo 16. Eu vos disse estas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem ao Pai, nem a mim. Eu vos falei assim para que vos recordeis do que eu disse, quando chegar a hora. O Paráclito ou defensor. Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos falei assim? Os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditarão em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Ausência, presença de Jesus. A ausência, presença de Jesus. Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos comentavam: que significa isto que ele está dizendo?
Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam ainda: o que é esse pouco? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus entendeu que eles queriam fazer perguntas, então falou: estais discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo? Em verdade vos digo: chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada, porque chegou a hora, sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores na alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Em verdade vos digo: se perdirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus venceu o mundo. Eu vos falei estas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas vos falarei claramente do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. E não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vos me amastes e acreditastes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos disseram: agora sim, falas abertamente e não em figuras. Agora vemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso acreditamos que saístes de junto de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só. O Pai está sempre comigo. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. O mundo é uma conta. Contamos com o mundo para sermos alguma coisa ou para conhecermos alguma coisa. O mundo é exterior a nós. Não fazemos do mundo um altar. Não faremos do mundo um altar, não façamos do mundo um altar. O mundo, ele é perecível, ele é editável. O mundo é ditador.
ele é mais ditador do que um líder. O mundo, ele peca por natureza. Mas o espírito consegue se equilibrar no mundo quando procura a paz. E a conta que o mundo chega a um resultado porque o espírito olha de novo. Olha um pouco e depois mais um pouco. Então, esse espírito que o grande mestre estudou, né, enalteceu, fez conhecedor desse pai, desse espírito, né? Quando investigou e ainda investigas, está no Pai e não está no mundo. O espírito, ele sempre viverá no Pai, viverá em Deus. E quando nós nos esquecemos desse espírito de procurar resultante para o espírito encontrar a paz, a gente fica no mundo, né? A gente fica contando com o mundo. A gente fica no universo das contas. Aquele que sabe empregar-se mediante a cautela da admiração e da suspensão que o sacrifício do homem trouxe em memória a grafia para desenvolver os sistemas que nos fazem coerência em relação àquilo que identifica-se perante a todos um numeral ou até mesmo uma ordenação fonológica, uma ordenação que a gente chama de sistemas de escrita, né? Um alfabeto em ordens para representação. O ser humano, ele consegue de alguma forma entoar-se ao espírito um socorro. Então, o número, a identidade, é um acesso, é uma senha, é um entoar ao espírito socorro. Transforma isso em paz. Fique em paz. Olhe, identifique, reaja sobre a identificação, estabeleça um universo para essa definição, cure-se, nos ajude a adaptar-se, pois isto é do mundo e isto desconta a nós, descontrai a nós. E a gente às vezes espera do mundo um Deus. Das coisas mundanas a gente espera um Deus. O Deus do dinheiro, o Deus das portas que se abrem, das amizades persuasivas, ou das amizades que nos darão prazer em viver, né? Gosto, facilitações. Contas. E ao mesmo tempo que a gente encontra dessas contas um laudo técnico, a gente encontra uma
um veredito, uma sentença, um resultado, esse resultado pode ser processado em diversas ordens de disposições. Então, tudo que a gente faz possui esse tangente, essa linha que desalinha-se perante o Espírito e envia uma mensagem para o mesmo. Só que esse Espírito que está em Deus, em verdade vos digo, tem do seu programa de registrar a ele, de tangenciar a ele, uma ordem de reagir. Uma ordem para te atacar, caso você se desalinhe. E talvez essa seja o mistério, esse seja o conhecimento que muitos ignoram. Não sabem porque não conseguem se controlar com comidas, com dinheiros, com condicionadores de sucesso, de aparência, porque não sabem encontrar a paz, porque não sabem zelar pelo Espírito, aquele que está em Deus. Por quê? Porque desafiam o universo, desafinando as coisas para para compactuarem-se, né, com esse absurdo, com esse distanciar-se de Deus ou do conhecimento do Espírito Sagrado, o qual Jesus trouxe em obra a presença, né, a palavra do Pai, né, a palavra que não se fala em materialização, a palavra que não espera de ação, a palavra que é em espírito compreensão. Então, nós insistimos, tentamos fazer com que esse espírito encontre a paz mais fácil e que a gente consiga organizar, né, todas as possibilidades do meio, né? Dentro da matemática, essa área é a permutação, é a combinação, a combinatória. Então, o que a gente faz é viver na cegueira e tentar organizar mais essa cegueira a partir do relacionamento com o Espírito, para que o Espírito encontre o respeito, né? A gente encontre o respeito para com o Espírito, que assim a gente retoma um estado, um resultado de Deus que é superior ao que a gente encontrava anteriormente, porque a gente soube ver e tratar-se com a luz dessas escolhas em operações materiais, em combinações. Hoje a gente chama isso de academia científica, mas tudo isso é para estudo do Evangelho de Jesus em relação ao Espírito Santo, que nos mostra que nós todos estamos errados, mas procurando a partir de combinatórias errar o menos possível quando a gente está diante do Espírito. Por isso, em tese, o dinheiro não é a salvação.
Por isso, em tese, matérias são mundanas, são perecíveis, não dizem nada sobre nós. Por isso, em tese, o Espírito Santo que vive em nós, ele em liberdade e em Deus, em amor em Deus, todos nós possuímos, né, essa viagem, essa passagem. Somos merecedores. Deveríamos pensar mais nisso, reconhecer mais isso, para conseguirmos nos saciar dessa fome de incompreensão, desse ato de comparar para tentar ver o mundo e acreditar mais no mundo do que no espírito. Então, esse ato de comparar, de viver essa busca de arquiteturas, de noções e argumentações, só valem para nos perecer cada vez mais. Porque o Espírito Santo, ele não compara. O Espírito Santo, ele afirma, ele assente, ele não compara. Quando ele assente possibilidades para a escolha, ele não assente só um julgamento isolado. Ele olha para todo o universo arquivado em um organismo a dependência do espírito. É uma cadência muito incrível no sentido do processar. Então engana-se você que a gente é aquele tal de filtro de escolhas, que a gente analisa o universo e as possibilidades de forma puramente característica. Não é uma verdade. A gente age de uma maneira muito diferente. A gente reage de uma maneira surpreendente, uma maneira que é impossível de se explicar. Só que a gente organizou, mapeou, ofendeu o universo em área para dentro dessa área, buscar resultados de manutenção da sabedoria em relação a esse espírito que procura o resultado, né? Que assume resultado, que escolhe um resultado. Só que acontece que isso não estava no script do espírito. Isso é uma organização que o homem trouxe para nos desafiar. Isso é uma guerra do homem. O poder de escolha. O homem, ele deveria entender sobre a união intencional. A união para o bem. Só que ele começou a criar subdivisões, criar poder de escolha. E aí isso força muito o espírito. Na hora que ele vai falar sobre isso,
né? Ele procura referências. Referências que não estão ligadas em características materiais. Estão ligadas a características espirituais. O quanto a atuação, o quanto a menção, a dimensão desse universo de possibilidade está para o espírito, e aí ele decide por aquilo que mais tem elementos de conexão, superfícies de conexão, átomos de relacionamento, né? Moléculas relacionantes, semelhantes. Então a gente não está sempre procurando a segurança da carne, a segurança do material. Não. Quando a gente está com o espírito, a escolha é sempre para a segurança do espírito, porque o espírito, ele é a casa do Pai. É o ambiente que mais é seguro, pois ele vem primeiro do que a carne. Na verdade, é a partir do espírito que a gente conhece a carne. Conhece, né? Administra a carne. E isso é desafiador, porque, de alguma forma, esse tipo de vida que a gente vive, às vezes nos faz crer que quanto mais os desafios dos outros forem maiores, né? Os outros forem piores, nós seremos os melhores na prova, nós seremos os escolhidos. Seremos escolhidos porque a variabilidade de nós sofre muita provocação, não consegue vencer os desafios. Mas que desafios são esses? Que vitórias são essas? Que competências são essas? Deus falou sobre isso? Será que nós temos a real ciência disso? Talvez sim, talvez não. Acontece que a gente é porco, no sentido, não no sentido animal, mas no sentido da característica. A gente é porcalhão. Sabe por quê? Porque a gente olha para os outros com esperança de ser melhor que eles. E isso é uma porcaria. É uma porcaria mesmo, senhoras e senhores, administradores e administradoras, contadores e contadoras, professoras e alunos e professores. Não, você lutar, viver para um mundo de ocupações de vagas no sentido estatístico, onde em escala se organiza o indivíduo em relações de decomposição analítica do ser, que diz pontuar o ser perante aquilo que ele compreende do ser, um lugar de resultados, uma memória, uma fala, uma qualificação. Isso para mim é terror. Isso para mim é terrorismo. É bizarro. Isso para mim é uma doença pior do que qualquer outra doença no mundo que se exibe pelo conhecimento da Secretaria de Saúde em suas investigações. Para mim isso é a queda do mundo.
Nem a queda do anjo Lúcifer, não. Esse para mim é a queda do mundo. O mundo se perdeu quando ele decidiu coroar uns aos outros perante a essa disposição de os colocar em evidência na revelação que lhes é dada como sustentabilidade, como ciência administrativa de classificar-nos. Isso para mim é pior do que a imaginação que se estende do Satanás. Isso para mim é o pior mal, é um mal que nem mesmo Deus é capaz de criar, né? No sentido da sua de Satanás, né? Isso aí é um mal que o homem criou, né? A criação de Deus é o homem caído. Caiu no poder de criar em sua idade, né? Em seu estado de consciência, uma organização que iluminou, mas iluminou no sentido da ilusão e fez muitos acreditarem que poderiam ser, né, organizados por essa tipo de calculadora, né, por esse tipo de faz de conta. Faz de conta que você não foi bem na prova, que você não passou, que você não é o escolhido. Faz de conta que você que esse é o seu amor. Faz de conta que vocês estão apaixonados um pelo outro. Faz de conta que esse desejo não existe. Faz de conta que eu estou fazendo bem para você. Mesmo não. Fazem. Esse faz de conta é mundano, porque o mundo é uma conta. A gente conta com o mundo, mas o nosso dever no mundo é nos relacionar com ele de tal forma que o espírito seja revelado e não o corpo que carrega esse espírito. O corpo é só uma deformação que é descarregado pelo espírito. Só que o espírito que se confunde pelo classificar, pelo empreender do espírito e sequenciar do espírito, efeitos resultantes, efeitos contaminadores do espírito, trouxe ao mundo um espetáculo de terror, de guerra, de competibilidade e de ilusão, levando aos espíritos uns dos outros a acreditarem que a morada sagrada, a mansão, o carro, o estilo de vida, isso tudo é o que se ama, o que se agrada, o que se merece. Fracos. São puros fracos, marionetes, escravas das poses, ofensas a Deus, ofensas a Jesus Cristo, e ainda tentam parecer que zelam pelo Jesus, né? Que carregam Jesus consigo, ou sigos, né?
Então, a gente tá. A gente tá. é, a gente tá organizando as coisas de uma maneira talvez muito paraplégica, né? Vamos dizer esse termo. De uma maneira muito estática, né? De uma maneira muito paralítica, né? Paramos por aqui, pronto. Onde foi que a verdade se perdeu? Por que se parou de viver a missão do Pai que representa o Pai entre nós, da Mãe que representa a Mãe entre nós? Aonde foi que vocês se perderam? Pararam de viver, de agir, de estabelecer, de comandar, de impor, pois agora são meros e meras mendigas e mendigos alienados pela uniformidade estratégica organizada pela cerimonial que atende-se a, a frequentar, a fixar na carne, né, esse condicionamento analítico, esse condicionamento estatístico, esse condicionamento estético, modal, essa modulação ritualizada das cerimônias que hoje a gente tem atuantes no mercado do cristianismo. E eu falo que é um mercado porque é um mercado mesmo. Se você tentar dizer que não é, você vai cair em, em argumentos. Você não consegue. Esse mercado cristão parou porque se sustenta. Porque é um mercado. E todo mercado se paralisa. Não existe, né? Não se faz um sistema de aprimoramento, não se objetifica, e isso é errado na vida, porque viver não é isso, não é parar, isso é morte na nossa consciência, no nosso considerar. Então isso que fazem é morte, pois quem vive e quer viver está sempre estudando, sempre aprimorando a formabilidade de trazer fiéis, e não é fiéis de várias deformações econômicas, né? É fiéis que sabem doar, estender dessa doação um acordo de serem e estarem de fato comuns. Porque não há comum, isso não é comum. Alguém ganhar 4.000 reais, alguém ganhar 10.000 reais e alguém ganhar 1.000 reais e... Cadê comum? O que isso é comum? Sendo bem sincero com você, isso é impraticável. Isso não é vida. Isso é loucura. Isso é orgia. Isso é prazeres. Isso é mundano. Isso é mundição. Não tem nenhuma função verdadeira esse mercado cristão.
Só está preocupado com o seu lugar de recebimento, né? O seu lugar de... Não é de fala, é de alimentação, né? O seu lugar de impressão. E esse é um problema muito sério, porque eu sei, a maioria das igrejas estão preocupadas com o seu lugar de impressão, e os seus fiéis também estão ocupados com o seu lugar de impressão. Querem parecer que são boas famílias, que são bonitos, que possuem qualidade de vida, que Deus os amou e os escolheu e os abençoou nessa vida, nessa seara, pois estão estáveis, possuem sua casa própria, possuem sua segunda casa que vive de aluguel, possui isso e aquilo, plano de saúde aí. Que bizarro, cara. Que irmão bizarro. E esse irmão, ele não liga para os seus irmãos. Só liga quando precisa de ajuda. Só vai na igreja quando precisa ser visto. Isso é um mundo. Isso é um pior do que o terrorismo, abertamente falando. Porque esse terrorismo, esse terror, essa paranoia, ela é mais violenta, pois ela é secreta. Ela acontece de forma secreta. Todo mundo vê, todo mundo sente, mas é porque todo mundo vê e todo mundo sente que parece que é natural. E é aí que mora o problema. A naturalização da ignorância, dessa forma de estar e reconhecer a vida, de se colocar perante a vida, que é muito desagradável. É muita falsa relação. Então, quando a gente vê que Jesus venceu o mundo, Jesus ele não conta. Jesus é o resultado, né? Resulta. Jesus é o caminho, ele é o resultado. Ele não é uma escolha. Ele não é uma análise. Entende? Ele é o resultado, ele é aquilo que resulta. Então ele é a reação do Espírito Santo que está no Pai. Ele não é uma descrição que tenta convencer um organismo de ver a mesma coisa que o outro organismo vê. Ele não é um numeral que representa um volume, uma medida que a gente organizou, que a gente iterou para se ver, para todos verem de forma comum. Não, ele é o resultado. E ele é um resultado para cada um de nós. Eis o mistério da fé, né? O resultado para cada um de nós. Então, quando as pessoas elas não entendem isso, elas vivem no medo e na disposição de matar os outros para parecer que vivem mais. Então querem me matar com 33 anos para
dizerem que viveram 34. Poxa, eu vivi mais que ele, eu fui mais abençoado que ele por Deus. Venci. Já dele eu já venci. E aí, mais de quem? Ah, se eu morrer eu não me preocupo não, mas enquanto eu estou vivo, esse é o jogo. Assim a gente vê a Deus. Deus é aquele que julga a gente na medida que a gente vive. Não. Mas as pessoas em alienação veem aquilo que elas querem ver. Não conseguem respeitar, ver o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo jamais diria para as pessoas se colocarem melhores que as outras, para classificarem as pessoas e julgar as pessoas de tal forma que a partir disso elas se encontrarão, elas serão vistas pelo mundo, né? Pelas contas. Não. Isso quem fez e quem faz é o homem. Que conta para nos atacar. Para dizer que tem os remédios contra nós. Para dizer que a política, a Secretaria Estadual das Seguranças da Política e disso daquilo, funcionam. Mas será que funcionam de uma forma coerente com Deus? Ou funcionam porque o homem gosta que funcione do jeito que lhe faz ter poder, lhe faz conhecer sobre a organização do homem, o espaço e o tempo que o homem goza de saber, né? Esse homem controle, esse homem que diz, né, para todo mundo que é a essência de Deus, que é anjo de Deus, mas é apenas um aproveitador, né, um esbanjador, um ator que se descola por aí a partir de suas possibilidades, né? De suas funções instaladas, né? Prerrogadas pela organização e os seus conhecimentos de revoltas, né? De arcos de ações e reações no sentido do diagnóstico, né? Do reconhecimento, até mesmo a antecipação do reconhecimento que se aflora pela investigação do reagente sobre as amostras, né? Então é exatamente isso. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso utilizam, né, a palavra Deus do cristianismo, né? Deus cristão, que Deus queria isto, né? Se agradou a todos, queria isto, Deus isto. Mas tá vendo? Isso é uma organização, é uma ciência que discute o que queremos de fato, né? Procura saber o que realmente queremos com isso, com essa escolha, o que queremos. Queremos falar com quem, para quem, por quê? É esse apelo. Mas isso é uma verdadeira loucura. Sabe por quê? Porque nós, se soubéssemos da verdade, nos revoltaríamos.
esse segredo, e por mais que a gente saiba, a gente implora a Deus que nos esconda, pois a gente odeia no fundo, que isso aconteça assim. No fundo, no fundo, a gente abdicaria de tudo aquilo que ganhamos por isso existir, para que isso não existisse. Essa é a verdade que não é revelada. E de fato, aqueles que sabem disso, pois declaramos, sentimos, colocamos em evidência, de fato, é muito amargo, é muito cruel. Isso mata pessoas no escuro, deixa as pessoas loucas, no sentido de se sacrificarem de uma forma bizarra, né? De fazerem amor com pecados, porque são assistidos por essa tragédia, essa violência que diz que é pro bem. Eu tenho as minhas dúvidas aqui, né? Carrego comigo as minhas dúvidas em relação a isso, né? Pois eu conheço muito bem o homem e a física que acontece com o homem. Conheço muito bem e até mesmo consigo ler o homem dentro de um homem. O homem que se imagina ser outro homem a partir da arte aliançada que se está. A partir do segredo que se encontra ter, para quem sabe um dia contar. E disso as pessoas gozam. Creem que é poderoso. Creem que isso é uma graça para viver, né? Creem que são fiéis, que souberam ser fiéis, por isso receberam essa missão. E creem em um monte de fantasia, de arcos de frases para se colocarem em crença, para dizerem que podem ser crença à vontade, à la volonté. Mas é apenas um esporte de se manter, né? De se colocar em disposição, né? Para a obra do Senhor, né? Ó seu, ó se fosse meu, ó empatia, ó seu, Senhor, é seu, Senhor, é sonho, e assim sucessivamente remediar as pessoas na dialética, né, no arco e flecha, mirado para si mesmo, nessa boca que fala para o próprio ouvido escutar, nessa busca incessante para encontrar-se com o próprio rabo. E o nosso próprio rabo é o nosso irmão, é o ser humano, é o ser que é igual a nós, mas nos ofende dizendo que é cristão, que é domestificado, que é puro, é mais puro que a gente, que tem mais nota que a gente, que é anjo, que consegue enxergar mais,
que tem mais linhas, que mais nuances. Esse é o nosso rabinho. Irmão, irmão balançante, dinâmico, super balanceado. Balança pra cá, balança pra lá. Olha só o nosso irmãozinho se balançando. Graças a Deus e suas parábolas. É. De faz de rima, faz de coerência, condescendência. É. Faz de refrão, faz de assassino, criminoso. Ah, eu sei enxergar assim porque eu já vivi isso, e blá blá blá, e blá blá blá. Mais organização, mais área, mais estratégia, e blá blá blá, e blá blá blá. Defende pra lá, defende pra cá. Olha o nosso rabinho ali. Faz carinho no rabinho, né? Então, para aquele que sabe, né, sofrer, né, entenda com o sofrimento que é precedido desse entendimento. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.